No dia 24 de janeiro do ano 41 d.C., o mais poderoso homem do mundo ocidental foi apunhalado 30 vezes enquanto assistia a um espetáculo teatral em Roma. Seu nome era Caio Júlio César Augusto Germânico, mas toda Roma o conhecia pelo apelido que seus próprios soldados lhe davam quando criança, Calígula, Botinhas. Ele tinha apenas 28 anos. Em apenas 1394 dias no poder, este jovem imperador havia transformado o centro da civilização ocidental em um palácio de terror, perversão e megalomania absoluta. Senadores assassinados por diversão. Festins onde servos eram executados à mesa. Um cavalo nomeado cônsul da República. E um homem que acreditava genuinamente ser um deus vivo. Esta é a história que os livros de história por muito tempo hesitaram em contar completamente. Para entender Calígula, é preciso primeiro entender Roma no início do século I d.C. O Império Romano era a maior potência do mundo conhecido, controlando territórios da Bretanha ao Egito, da Península Ibérica à Mesopotâmia, cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados e uma população estimada em 70 milhões de pessoas. Roma havia passado por décadas turbulentas, a brutal ditadura do imperador Tibério, que governou entre 14 e 37 d.C., havia deixado a capital em um clima de medo constante. Tibério executou dezenas de senadores através das chamadas leis de traição, qualquer palavra, qualquer sussurro poderia significar morte. Quando Tibério morreu em março de 37 d.C., Roma respirou aliviada e depositou todas as suas esperanças em seu jovem sucessor de 24 anos, neto do amado general Germânico. O povo romano iria se arrepender amargamente dessa esperança. Caio Júlio César Germânico nasceu em 31 de agosto do ano 12 d.C., em Anzio, cidade costeira ao sul de Roma. Seu pai era Germânico César, o general mais popular e amado de Roma, vencedor de campanhas decisivas na Germânia, adorado por soldados e povo. Sua mãe, Agripina, a Velha, era neta do próprio imperador Augusto. Em outras palavras, Calígula nasceu na mais alta aristocracia romana, com sangue imperial correndo em suas veias. Ainda bebê, foi levado pelos pais às campanhas militares no Reno, onde os soldados o adoravam e costuravam para ele miniaturas de uniforme de legionário, calçados incluídos, os famosos Caligae que lhe dariam o apelido. Era uma infância destinada à grandeza. Mas a tragédia viria cedo demais. A infância de Calígula foi marcada por uma série de tragédias que moldariam sua psicologia de forma irreparável. Em 19 d.C., quando tinha apenas 7 anos, seu pai Germânico morreu em circunstâncias suspeitas na Síria, possivelmente envenenado a mando do próprio imperador Tibério, que via nele um rival. Sua mãe Agripina foi exilada e morreu de fome na prisão em 33 d.C. Dois de seus irmãos mais velhos, Nero César e Druso César, foram também presos e executados por Tibério entre 30 e 33 d.C. Calígula viveu sua adolescência sob a sombra permanente da morte, obrigado a sorrir para o homem que havia destruído sua família. O historiador Suetônio escreveu que nunca houve um escravo melhor para um amo, nem um amo pior para um escravo do que Calígula foi para Tibério. Este era o jovem que Roma aclamaria imperador em março de 37. Os primeiros 7 meses do reinado de Calígula foram, por todos os relatos históricos, extraordinariamente promissores. Ele tinha 24 anos quando assumiu o poder em 16 de março de 37 d.C., recebendo o título de imperador por aclamação do Senado romano. Imediatamente, tomou medidas populares, libertou presos políticos injustamente encarcerados por Tibério, queimou publicamente os arquivos de processos de traição, reintroduziu eleições para cargos públicos e convocou atletas e gladiadores de todo o império para jogos grandiosos. Em apenas 3 meses, ele gastou a enorme herança acumulada por Tibério, estimada em 2,7 bilhões de sestércios, em doações ao povo e aos soldados. O Senado exultava. O povo o chamava de Filho das Estrelas. Mas em outubro de 37 d.C., algo mudou drasticamente. Calígula adoeceu gravemente, ficando acamado por semanas. O homem que emergiu dessa enfermidade não era mais o mesmo.
Quem era realmente Calígula? Os historiadores antigos, Suetônio, Cássio Dio e Filão de Alexandria, pintam um retrato perturbador. Fisicamente, era alto e pálido, com olhos encovadas e expressão que mudava rapidamente do charme ao terror. Era extraordinariamente inteligente e orador brilhante, características que tornavam sua crueldade ainda mais calculada. Tinha um senso de humor sádico peculiar, é relatado que ria abertamente durante execuções e afirmava com prazer que não havia nada no mundo que lhe agradasse mais do que ver sofrimento. Mas os historiadores modernos debatem intensamente o quanto dessas histórias é exagero político. O fato é que Calígula governou em uma época onde o Senado romano tinha todo o interesse em demonizar imperadores que reduziam seu poder. A verdade histórica provavelmente jaz em algum ponto entre o monstro dos relatos antigos e um governante simplesmente cruel e instável. Ao redor de Calígula orbitavam figuras igualmente complexas. Seu conselheiro mais próximo e tio era Cláudio, que ele frequentemente humilhava publicamente, fazendo tropeçar e servir de motivo de riso na corte, o mesmo Cláudio que, irônico destino, o sucederia como imperador. Macro, prefeito da guarda pretoriana que havia ajudado Calígula a ascender ao poder, foi obrigado a se suicidar em 38 d.C. após desfazer a aliança. Suas 3 irmãs, Agripina, Drúxila e Livila, tiveram relações incestuosas com ele segundo fontes antigas, sendo Drúxila sua favorita, cuja morte em 38 d.C. o devastou. No Senado, crescia uma facção de nobres que suportavam o imperador apenas enquanto o medo os continha. Havia também Herodes Agripa, rei da Judéia e amigo pessoal, um dos poucos que mantinham relação genuína com Calígula fora da corte de terror. O ponto de virada definitivo ocorreu no outono de 37 d.C. Após semanas acamado com febre alta e delírios, Calígula emergiu transformado. A primeira grande medida foi mandar executar Gemelo, seu co-herdeiro testamentário e neto adotivo de Tibério, em 38 d.C., um jovem que o havia cuidado durante a doença. A seguir, ordenou o suicídio de Macro. Em 39 d.C., descobriu ou inventou uma conspiração senatorial e executou ou exilou dezenas de aristocratas. Em setembro de 39 d.C., liderou uma campanha militar bizarra na Gália e na costa da Britânia, onde, segundo relatos históricos, ordenou que seus soldados colhessem conchas do mar como espólios de guerra contra Netuno. Qualquer crítica ou piada sobre ele tornou-se crime capital. Havia começado o que os romanos chamariam de os Anos do Terror. Os anos de 39 e 40 d.C. representam o ápice do horror do reinado de Calígula. Segundo Suetônio e Cássio Dio, ele ordenou que familiares de pessoas executadas assistissem às mortes, depois fossem convidados para jantares onde eram obrigados a fingir alegria. Exigiu que senadores corressem a pé ao lado de sua liteira por quilômetros enquanto ele viajava. Mandou reabrir casas de prostituição dentro do próprio Palácio Imperial. E o mais chocante, declarou-se oficialmente um deus vivo, mandando remover cabeças de estátuas de divindades como Júpiter e Augusto e substituí-las por cópias de seu próprio rosto. Em Alexandria, no Egito, em 38 d.C., permitiu que uma multidão romana atacasse e massacrasse judeus no maior pogrom da antiguidade pré-cristã. O filósofo Filon de Alexandria, sobrevivente, documentou os horrores pessoalmente. Como Roma reagiu ao crescente terror de Calígula? Com uma combinação de medo paralisante, resignação e resistência clandestina. O Senado, corpo de cerca de 600 homens poderosos, havia sido completamente domado. Qualquer senador que demonstrasse resistência era acusado de traição, crime punível com morte e confisco de toda a propriedade familiar. Um exemplo terrível foi o caso do ex-cônsul Gneo Domício Afer, que ousou criticar o imperador em público em 39 d.C. e foi forçado a fazer um elogio público servil ao próprio Calígula para salvar a vida. Entre o povo comum, a situação era mais ambígua. Os jogos e distribuições de alimentos criavam popularidade genuína, mas o medo das denúncias aleatórias mantinha todos em silêncio. Apenas a guarda pretoriana, guardiã pessoal do imperador, tinha poder real para agir, e estava começando a perder a paciência.
As consequências do governo de Calígula foram devastadoras em múltiplas dimensões. Economicamente, ele praticamente zerou o tesouro imperial em menos de 2 anos. Os 2,7 bilhões de sestércios deixados por Tibério evaporaram até 38 d.C. Para repor os cofres, começou a fabricar acusações de traição contra cidadãos ricos, confiscando suas fortunas. Estimativas históricas sugerem que pelo menos 40 senadores e mais de 200 equestres foram executados em 4 anos. As províncias sofriam com impostos extorsivos inventados pelo imperador, um tributo cobrado de carregadores de tábuas, uma taxa sobre prostitutas equivalente a um programa por dia, impostos sobre atos judiciais. O comércio no Mediterrâneo sofreu perturbações severas. Em 40 d.C., Roma já estava nos limites do caos administrativo, com governadores provinciais operando semi-autonomamente por falta de diretrizes coerentes do centro do poder. Por trás das estatísticas, havia histórias humanas de profunda tragédia. O general Lépido, cunhado do imperador e favorito da corte, foi executado em 39 d.C. após uma conspiração revelada, real ou forjada. As irmãs do imperador, Agripina e Livila, foram exiladas nas áridas Ilhas Pontinas, obrigadas a carregar as cinzas dos condenados em suas próprias mãos. Na Judéia e no Egito, as comunidades judaicas sofreram perseguições sistemáticas. Em Alexandria, o filósofo Filon liderou uma delegação desesperada a Roma em 39 e 40 d.C. para pedir clemência, e foi ignorado enquanto o imperador brincava com outros assuntos. Mas havia sobreviventes que manteriam viva a memória. Sêneca, o filósofo estoico, sobreviveu ao exílio ordenado por Calígula. E havia o tio Cláudio, o idiota da corte que ria junto dos humilhadores, e que observava tudo com olhos muito mais alertas do que pareciam. A conspiração que eliminou Calígula foi cuidadosamente planejada ao longo de meses de 40 d.C. Seu líder era Quéria Cássio, tribuno da guarda pretoriana, um oficial veterano que Calígula havia humilhado repetidamente, chamando de nomes obscenos e obrigando-o a usar senhas como Vênus e Priapo para a guarda. Quéria havia recrutado colegas oficiais da guarda, Cornélio Sabino entre eles, além de senadores conspiradores. O plano era simples: esperar uma oportunidade durante os Jogos Palatinos de janeiro de 41. No dia 24 de janeiro, enquanto Calígula descia de um teatro para almoçar, Quéria o abordou e disse: "Dê-me a senha." Calígula respondeu com uma provocação habitual. Então Quéria puxou a espada e deu o primeiro golpe, na virilha. Os demais conspiradores atacaram. O imperador recebeu 30 facadas e morreu ali mesmo, aos 28 anos, após apenas 3 anos, 10 meses e 8 dias de reinado. A morte de Calígula criou um vácuo de poder imediato e caótico. O Senado reuniu-se em pânico e debateu a restauração da República, uma possibilidade que os senadores mais idealistas acalentavam há décadas. Mas a guarda pretoriana agiu com velocidade brutal. Em questão de horas, encontraram o tio Cláudio escondido atrás de uma cortina no palácio, segundo a famosa história de Suetônio, tremendo de medo, e o aclamaram imperador, garantindo assim sua própria posição de poder. O Senado, sem apoio militar, rendeu-se ao fato consumado. Os assassinos Quéria e Sabino foram eventualmente executados por Cláudio como protocolo, embora o novo imperador claramente simpatizasse com eles. A memória de Calígula foi objeto de damnatio memoriae, condenação da memória, seus retratos destruídos, seu nome apagado de inscrições públicas. Como se Roma tentasse apagar uma vergonha coletiva. A história registrou Calígula principalmente através das obras de 3 autores antigos que escreveram décadas após sua morte. Suetônio, escrevendo por volta de 121 d.C., dedicou um capítulo inteiro de sua obra Vidas dos 12 Césares a compilar as atrocidades do imperador com detalhes que bordejam o sensacionalismo. Cássio Dio, escrevendo no século III, foi igualmente severo. Filon de Alexandria forneceu o único relato contemporâneo de alguém que efetivamente interagiu com Calígula, e foi devastadoramente negativo. Mas historiadores modernos como Anthony Barré,
autor da biografia Calígula, The Corruption of Power, de 1989, argumentam que os autores antigos tinham fortes motivações políticas para exagerar. O fato é que Calígula governou em uma época onde a destruição seletiva de evidências era a política oficial. O cavalo cônsul, por exemplo, Incitatus, provavelmente nunca foi realmente nomeado para o cargo. Tudo indica que Calígula apenas ameaçou fazê-lo para humilhar o Senado. O impacto do reinado de Calígula sobre Roma foi profundo e duradouro em várias dimensões. Institucionalmente, demonstrou de forma irreversível que o sistema criado por Augusto, onde o Senado mantinha aparência de poder mas o imperador detinha autoridade real, era fundamentalmente instável quando um governante psicologicamente desequilibrado assumia o trono. Esta lição levaria os romanos a desenvolver mecanismos de controle mais sofisticados sobre os imperadores. O principado nunca mais voltou a funcionar da mesma forma. Militarmente, a guarda pretoriana havia provado que era o verdadeiro rei fazedor de Roma, não o Senado, não o povo, não as legiões nas fronteiras. Os séculos seguintes viriam a guarda fazer e desmantelar imperadores repetidamente. E culturalmente, o nome Calígula tornou-se sinônimo universal de tirania absoluta e corrupção do poder, uma referência usada por historiadores, filósofos e pensadores políticos por 2000 anos. A história de Calígula ressoa com perturbadora modernidade. O psicólogo e historiador Daniel Ogden, em estudos recentes, aponta que o padrão comportamental descrito pelos historiadores antigos, megalomania, crueldade impulsiva, manipulação e humilhação deliberada dos subordinados, isolamento progressivo da realidade, tem paralelos clínicos identificáveis com transtornos de personalidade que hoje entendemos melhor. Mais importante, a trajetória de Calígula é um estudo de caso sobre como o poder absoluto sem freios institucionais pode corroer e não apenas o governante, mas toda a estrutura ao seu redor. Filósofos políticos desde Montesquieu até Hannah Arendt citaram Roma, e especificamente imperadores como Calígula, ao argumentar pela necessidade de separação de poderes, instituições independentes e mecanismos de prestação de contas. Quando observamos hoje líderes que buscam concentrar poder ilimitado em si mesmos, a sombra de Calígula ainda paira como advertência. O legado de Calígula é complexo e vai muito além das histórias de horror. Ele foi produto de um sistema que concentrou poder absoluto nas mãos de um único ser humano, e nos mostrou, de forma brutal e inesquecível, o que acontece quando esse ser humano está desequilibrado. Mas também foi produto de uma infância destruída pela mesma violência que depois exerceria. O menino que perdeu o pai, viu a mãe morrer na prisão e 2 irmãos executados, e que teve de sorrir para o assassino de sua família durante anos, esse menino pagou um preço que moldou o monstro que Roma criou. Isso não é absolvição. É compreensão. E compreensão é a única ferramenta que temos contra a repetição da história. 2000 anos depois, as lições de Calígula continuam urgentes, o poder sem controle corrói. As instituições importam. E a humanidade de um líder é garantia de paz muito mais segura do que qualquer exército. Se você chegou até aqui, muito obrigado por explorar conosco essa página sombria da história. Curta o vídeo, inscreva-se no canal A Cripto Histórica, e ative o sininho para não perder as próximas histórias que o tempo quase apagou.